stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o acovardamento digital. É um nome que eu procurei dar para situações onde determinadas pessoas com influências optam por se silenciar diante de determinadas atitudes e de posicionamentos que venham a tomar e posteriormente se arrepender. Então eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso pra gente apenas refletir, tá? Não é uma crítica a ninguém, não é uma crítica pesada a ninguém. Eu gostaria de falar porque, assim, muitas das vezes, muitos de nós, eu falo por mim, né? Como eu não tenho vínculo com nada nem com ninguém, eu sou super nova nesse ambiente e, assim, basicamente eu faço os meus vídeos porque quero, sem vislumbrar nada em troca. Então eu procuro manter sempre aquilo que eu sou, né? Dentro e fora das redes sociais. Eu costumo deixar meus posicionamentos em diversas situações muito claro e evidente, mesmo que isso possa me prejudicar na questão julgamento, porque em questões financeiras, de qualquer outro tipo, isso não me cabe porque isso aqui não é meu local, nem meu meio de trabalho. Mas eu gostaria de falar justamente sobre pessoas que utilizam as redes sociais como instrumento de trabalho, mas que muitas das vezes optam pelo acovardamento, né, de posicionamentos pessoais para não se perder dentro desse universo. Eu acho que é do conhecimento de todos, eu não vou trazer nome aqui, voltando mais para esse universo literário, o qual atualmente eu estou pertencendo, eu me considero pertencente a esse universo, que houve uma série de denúncias contra um determinado autor de sua ex-namorada sobre agressões, né? Inclusive, ela relatou que o mesmo tinha intenção de jogá-la de um prédio de 10 andares. E o que acontece dentro das redes sociais é o levantamento de diversos questionamentos e de diversos posicionamentos. Muitas pessoas optaram por acreditar na versão da vítima e muitas pessoas optaram pela questão da dúvida, né? O benefício da dúvida e também não acusar antes que houvesse prova de que aquilo havia acontecido. Mesmo que essas notícias vieram com muitas outras, né? Essas notícias foi chegada primeiro apenas dessa ex-namorada, desse determinado autor, mas depois vieram ganhando força com a opinião e com o relato de outras mulheres que também se referiam ao mesmo autor da mesma forma, cometendo o mesmo ato. Mas o que eu quero falar pra vocês porque diante disso tudo, muita gente optou por se calar. Foi o que eu me questionei, né? Porque diante disso tudo, muitas pessoas que fazem parte do universo, né, dos livros, que são pessoas que influenciam outros leitores e que inclusive já fizeram ou fazem algum tipo de divulgação desse autor, optaram por nesse momento se silenciar. Eu acredito em três vertentes, né, em três situações. A primeira é que quiseram se dar o benefício da dúvida, porque pode ser que esse autor tenha realmente cometido tais atitudes e pode ser que não. E nesse momento tomar uma atitude precipitada, ou condenando ou inocentando, poderia pegar feio, né, ficar feio posteriormente. A outra situação que eu entendo como possível seria realmente vínculos que o impedisse de falar algo a respeito de uma pessoa que você já tivesse vínculos ou tem ainda vínculos que presta trabalhos e com o possível rechaçamento posterior, né? O fato de que, caso fosse comprovado que nada daquilo havia acontecido, você nunca mais terá a mesma oportunidade de estar debatendo ou de estar fazendo trabalhos com esse autor. E o terceiro e último, o medo, né? O medo da retaliação, né? Tanto por parte das pessoas quanto por parte do autor e também por optar ficar longe de confusão, ou melhor dizendo, por não se importar tanto assim, tipo, não interfere tanto na minha vida, eu vou ficar mais calada. Foram algumas questões que me veio à cabeça de possibilidades para que fizesse com que essas pessoas que têm tanta influência optassem por não falar. Eu tenho uma amiga que eu sigo, eu considero amiga, né, uma amiga virtual,
que eu sigo e eu gostei muito do posicionamento dela, que é a Laura. Vou inclusive deixar aqui o Instagram dela, vai aparecer aqui pra vocês, como indicação, porque é uma pessoa que eu gosto muito, gosto do jeito dela, gosto dos conteúdos que ela traz. Tá? Eu gosto da Laurinha, é uma coisa, eu chamo ela assim, não sei nem se ela sabe, mas uma coisa que eu gosto muito dela é o fato dela estar sempre disposta a dar sua opinião a tudo, sabe? É um tipo de pessoa que dá realmente a cara a tapa. Então, e basicamente sobre esse assunto, o que eu queria deixar aqui um pouquinho é que assim, a gente sabe, né, que nós como mulheres, na verdade a sociedade já é uma sociedade muito machista e que privilegia os homens. Então nós quanto mulheres devemos sempre acreditar em outra mulher, né? Dar força para que a voz de outra mulher seja ouvida. Se ela diz que isso aconteceu, a gente pode se dar sim o benefício da dúvida. Não vamos colocar o autor como um condenado, um criminoso, até mesmo porque nós não estávamos lá e não podemos aqui agir como juízes, condenando ou inocentando alguém. Não é nossa intenção condenar o autor, nem inocentá-lo, até mesmo porque nós não fizemos parte, né, daquela situação, nós não estávamos lá, não vimos e não podemos falar sobre a nossa ótica com base naquilo que vimos, porque a gente não viu. O que a gente até então tivemos conhecimento é de um vídeo dele explicando tais acusações e o vídeo da vítima fazendo as mesmas acusações. Então, assim, não é dar, eu acredito que a questão não é dar um voto de confiança, mas sim validar a denúncia da vítima. Então, se houve algo, é preciso que mulheres reconheçam que outras mulheres passam por diversas situações de assédio, que mulheres passam por situações de violência doméstica, que isso é um fato e que merece sim toda a atenção nesse momento. Acredito que o posicionamento que eu esperava de outras pessoas que fazem parte desse ciclo não é nem defendendo nem acusando, mas sim tratando desse assunto, falando desse assunto. A gente sabe que isso é algo existente na nossa sociedade. Infelizmente, a violência doméstica está aí há muito tempo e precisa ser combatida, dando força para que outras mulheres tenham a mesma coragem que essa que se considera e se diz vítima está tendo agora, de chegar aqui nas redes sociais e dar a sua cara a tapa, fazer uma denúncia para que sirva de alerta para outras vítimas. Então, cabe ao acusado provar que é inocente. E cabe a nós, como mulheres nesse momento, acreditar sim no relato que é feito pela vítima. Então, o posicionamento que eu esperava das pessoas, o que eu espero, né, de muitas pessoas, a gente cria expectativa diante das situações, esperamos que as pessoas normalmente tenham as mesmas atitudes que nós temos, né? De se posicionar no sentido de defender que esses relatos cada vez mais aconteçam, que as mulheres cada vez mais tenham sim vontade e se sintam sim confortáveis a trazer essas denúncias para que possamos conhecer sim essas vítimas e ajudar na busca por justiça. Então, nesse momento, o meu posicionamento aqui agora nesse vídeo não é condenar ninguém e também não é inocentar ninguém, porque eu não estou agindo aqui na internet como juiz, mas falar aquilo que me cabe, aquilo que eu optei por seguir, que é sempre acreditar na palavra de outra mulher, é sempre acreditar naquilo que a vítima descreve e que cabe ao acusado, aos acusados, né, porque isso não é a primeira vez que acontece, ela não é a única, aos homens que são acusados de cometer tais atos, provar sua inocência. Então, diante disso tudo, eu queria trazer mais ou menos aqui uma visão geral, que devemos tomar bastante cuidado com esse adestramento digital, que nos impeça de falar e de agir como agiríamos se não tivéssemos vinculados a nada dentro dessa rede. É importante que a internet, que as nossas redes sociais reflitam o que somos 24 horas, né? Já que se chama redes sociais e o que a gente quer mostrar é a nossa realidade, que a gente não vista uma capa e que nessa rotina a gente não acabe se perdendo, se distanciando daquilo que você acredita. É importante que sua rede social flua exatamente como você fluiria no seu dia a dia, que você tenha atitudes e passando por situações diárias, que você tenha as mesmas atitudes dentro das redes sociais. Então é preciso tomar cuidado.
né? Com esse adestramento, esse medo, porque eu trago isso porque eu já vivenciei esse medo na pele. E engraçado que o medo que eu tinha era justamente desse julgamento das pessoas, né? O fato das pessoas, ao me ver, ao me expor, né, nas redes sociais, que as pessoas tenham essa liberdade de me acusar ou me inocentar pelas minhas falas, pelas minhas atitudes. Mas eu enxergo esse ambiente aqui agora de um modo diferente. Esse ambiente é algo que me transporta da minha realidade a uma realidade virtual, que eu possa ser quem eu sou, independente da opinião das pessoas. Lógico que algumas opiniões vão valer sim a pena serem ouvidas, outras nem tanto, mas que aqui eu possa ser transparente ao ponto de trazer os meus posicionamentos e os meus questionamentos diante de qualquer situação da sociedade. Então eu gostaria de agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo e que a gente cada dia mais possa combater esse adestramento virtual, esse adestramento digital, que a gente possa ser quem a gente é em qualquer ambiente que a gente queira fazer parte em nossa vida. Um beijão e até a próxima!